Novos vazamentos da linha Galaxy S22. Pixel 6 e 6 Pro com praticamente tudo confirmado. Primeiras imagens do Galaxy A13 5G. Xiaomi investigada por suposta censura. E Moto G51 5G podendo chegar com Snapdragon 750G. Chegou a hora de se manter informado com as notícias mais importantes da semana em mais uma edição do Plantão TC. Depois daquele monte de imagens na última semana, algumas capinhas vazaram nos últimos dias reforçando o visual do Galaxy S22 Ultra, com módulo de câmeras em formato de P e slot para S Pen na parte inferior. Também tivemos mais algumas informações sobre a capacidade de recarga dos 3 modelos da família, sendo publicadas em um órgão de certificação chinês. Segundo o que foi revelado no 3C, todos os aparelhos terão recarga de apenas 25 watts, mesma capacidade vista na linha S21. Isso vai contra os rumores de que S22 Plus e S22 Ultra trariam de volta a recarga de 45 watts aos modelos da Samsung, o que colocaria a sul-coreana pelo menos perto de que modelos intermediários de rivais chinesas entregam. Vale lembrar, porém, que esse órgão costuma apresentar capacidades de recarga erradas em alguns casos. Algo que aconteceu recentemente com o modelo da própria Samsung, pois o Galaxy Tab S7 foi certificado com recarga de apenas 15 watts e acabou chegando ao mercado com justamente 45 watts. O leaker Tron reforça essa possibilidade, dizendo que até mesmo um carregador de 65 watts chegou a ser estudado pela Samsung, mas que a fabricante acabou optando por usar mesmo 45 watts nos 2 modelos mais caros, deixando apenas o Galaxy S22 base com 25 watts. E quem já ganhou data para chegar ao mercado foi a linha Pixel 6. O Google vai realizar um evento no próximo dia 19 de outubro para apresentar oficialmente todos os detalhes dos novos celulares, mas pelo visto a empresa não terá muito o que falar que já não tenha sido vazado. Nesta semana foi a vez de uma varejista inglesa publicar antes da hora a página de ambos os modelos, informando basicamente tudo o que se pode saber sobre o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro. A página reforça muito o que já havia sido comentado oficialmente ou por meio de vazamentos nas últimas semanas, como certificação IP68, câmera principal de 50 megapixels e ultra-wide de 12 megapixels, carregamento wireless e informações de tela e bateria de ambos os modelos. Como esperado, o Pixel 6 Pro terá como grandes diferenciais uma tela maior e melhor, uma câmera extra com zoom óptico, câmera frontal melhor e bateria maior com carregamento mais rápido via wireless. A pré-venda dos aparelhos deve começar no próprio dia 19 em países selecionados, e infelizmente o Brasil não deve estar entre eles. Em uma edição anterior do Plantão TC vimos os primeiros detalhes do Galaxy A13 5G que chega em breve como a opção mais barata da Samsung com suporte à rede 5G. Pois bem, agora algumas imagens do aparelho foram publicadas pelo conhecido leaker OnLeaks, nos dando uma boa ideia de seu visual. Caso as imagens se confirmem, e normalmente elas se confirmam, o A13 terá visual parecido com o que foi visto no A32, com suas câmeras traseiras soltas no painel em vez de ficarem presas em um módulo retangular como se tornou padrão na indústria. Elas ficarão alinhadas verticalmente no canto superior esquerdo, com um flash de LED logo ao lado. O acabamento é liso e a parte frontal tem um note de gota para a câmera de selfies, com bordas consideráveis ao redor da tela. Como ele deve ter uma tela IPS LCD, não é de se estranhar que o leitor de digitais fique posicionado junto ao botão de energia, ficando na parte de baixo a porta USB-C, o P2 para fones de ouvido e a saída de som. O Galaxy A13 5G foi mostrado nas cores preto e branco e deve ser apresentado ainda em 2021 ou início de 2022. Uma história polêmica aconteceu na Colômbia na última semana, quando uma mulher conseguiu na justiça o direito de ser submetida a uma eutanásia mesmo sem estar em estado terminal. A mulher de 55 anos sofre de ELA, não sendo mais capaz de andar e sofrendo com muitas dores no corpo. E por ser uma doença degenerativa, é esperado que seu estado só piore com o passar do tempo. Curiosamente, porém, mesmo com o procedimento aprovado pela Justiça, ele acabou sendo suspenso pela clínica que seria responsável após a repercussão do caso. O corpo diretor do hospital aprovou de maneira unânime que o procedimento fosse cancelado, julgando não ser correto realizá-lo em alguém que não está em estado terminal. A defesa da mulher afirma que a decisão é arbitrária e ilegal, pois desde julho deste ano a Corte Constitucional da Colômbia aprovou a extensão do acesso à eutanásia para pessoas que não estejam em estado terminal. Com isso, é esperado que uma nova briga judicial se inicie, dessa vez contra a clínica que se recusa a fazer o procedimento. E só nos resta esperar para ver o que vai dar. E por falar em polêmica, a Xiaomi vem sendo acusada pelo governo da Lituânia de censurar importantes trechos de termos de uso, chegando ao ponto de ser dito para os consumidores locais não comprarem produtos chineses e jogarem os que já possuem fora. A Xiaomi, claro, se defende dizendo que nunca restringiu ou bloqueou qualquer
comportamento pessoal de seus clientes e que a tal censura nada mais é que um importante filtro de conteúdo usado em propagandas de aplicativos como Mi Video e Mi Browser, para proteger os usuários de conteúdo ofensivo. De qualquer forma, o governo da Alemanha parece estar acompanhando a situação de perto, pois toda a polêmica levantou uma luz sobre o até então pouco regulamentado mercado de aplicativos pré-instalados em dispositivos Android. Algo extremamente comum na indústria para aumentar o lucro das fabricantes ao fechar parcerias pontuais de conteúdo com desenvolvedoras de software. O problema é que esses aplicativos podem ser ativados ou atualizados remotamente sem que o usuário sequer tenha ciência, pois muitos deles sequer são abertos por serem de serviços regionais ou jogos pouco populares. Com isso, nada impede que os desenvolvedores coletem dados importantes dos usuários e os usem da forma como bem entenderem, gerando uma preocupação a mais num já paranoico mundo de insegurança digital. A Xiaomi mais uma vez se defende dizendo cumprir integralmente todos os requisitos do Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, mas certamente essa história ainda está longe do fim. E fechamos nosso plantão com informações do Moto G51 5G, que deve inaugurar a nova geração da linha Moto G depois da sua reformulação no início deste ano. O Moto G50 5G chegou esses dias ao Brasil, trazendo chip MediaTek e especificações de intermediário básico para um preço mais agressivo, tendo no 5G seu grande chamariz. E pelo visto, seu sucessor não será muito diferente. Segundo um teste de benchmark encontrado no Geekbench, o Moto G51 5G usará o já datado Snapdragon 750G, que já foi usado pela própria Motorola em seu Moto G 5G lançado no final de 2020. Com isso, podemos esperar ainda uma faixa de preço baixa para o novo modelo, mas com um chip que agrada mais ao público por ser feito pela Qualcomm. Outras especificações vazadas incluem Android 11 rodando de fábrica e 4 GB de RAM, o que o colocaria abaixo do próprio Moto G 5G que chegou ao Brasil com 6 GB. De qualquer forma, ainda são testes preliminares e outras versões do aparelho podem estar nos planos, não sendo comentada uma data para seu lançamento. E o Plantão TC vai ficando por aqui. Agora é hora de você usar o campo de comentários para nos dizer o que achou das notícias que separamos. Ansioso pela chegada do Pixel 6? Acha que o Moto G51 vai fazer sucesso? E a Xiaomi? Deve ser punida ou não tem culpa? Comenta aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.